O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nessa caminhada, logo, logo vamos celebrar esse momento tão grandioso que nos ajuda a viver a fé. Nós vamos viver o Domingo da Misericórdia de Deus. As suas misericórdias eu cantarei eternamente, já dizia, toda a comunidade a primeira comunidade, vamos nos alegrar, cantarei a sua misericórdia de gerações em gerações. Agora, para viver a misericórdia, precisa fazer uma experiência muito profunda de Deus. E aqui hoje, o Senhor nos dá a graça de pegarmos esse momento da comunidade apostólica. Interessante, aqui nós já estamos agora na segunda aparição do Senhor, agora a primeira aparição já na comunidade dos apóstolos, a segunda aparição dentro da dimensão discipular, porque saímos de Emaús e agora voltamos e nos encontramos aqui. Tem uns fatos que Lucas coloca para a gente que é interessante. Primeiro momento é que tudo está fechado. Os discípulos estão num lugar à parte, se encontram num lugar à parte e Jesus aparece no meio deles. Um sinal bonito do ressuscitado que não necessita de uma esfera física para estar. Ele é presença. Então, o sinal da presença de Deus em meio, o ressuscitado.
A outra ação interessante é essa, né? Ele está ali e a sua presença provoca ligeiramente um espanto, mas ele acalma. A paz esteja com vocês, esteja convosco. Esse sinal de dizer a paz esteja convosco é uma saudação muito próxima, quase que para dizer que a minha existência seja a causa da tua alegria, que a minha existência seja a tua alegria. Olha que ação importante. Por isso que quando a gente deseja paz, quando a gente sente paz, nós temos que sentir isso dentro da gente. Então, que a minha existência seja para ti alegria, conforto, esperança, segurança. A gente fala tanto de paz, não é verdade? O mundo precisa de paz, mas a paz não é algo que desce, é que brota dentro, tem que sair de dentro da casa da paz que é o coração. A paz não é só um estado de espírito, mas é uma existência no humano, sentir paz. Então a paz provoca esse bem-estar. E Jesus Cristo vai provocar agora na comunidade esse bem-estar. Porém, aquele que ainda está preso na sua realidade de medo, no seu desencontro, aquele que está ainda vivendo as noites escuras do seu cotidiano, não tem a paz. Por isso que eles se espantam, ficam assustados, é um fantasma. Muitas das vezes a gente também, quando Deus nos fala ao coração, quando Ele nos realiza o seu mistério, quando a gente reconhece, a gente vê que Deus está agindo, a gente se espanta. A gente fala, nossa, né? E o Senhor fala, olha, não precisa ter medo não, sou eu. Quase que para dizer assim, olha, para com essa frescura, né? Eu estou aqui, sou eu. Depois Ele fala uma coisa interessante para a comunidade, né? Eles assustados, o Senhor fala, olha para as minhas mãos. Olha para os meus pés, sou eu. Eles ainda não conseguem enxergar o ressuscitado, porque estão presos na morte. A gente também, muitas das vezes não conseguimos vivenciar bem a Eucaristia, porque estamos presos nas nossas realidades. E colocamos as nossas realidades como sendo algo tão grandioso, que pode ser até superior a Deus. E o Senhor vem agora e diz, calma, eu estou com você, eu sou a tua paz. E os discípulos, depois de viver esse momento, essa experiência, parece que eles precisam tocar, né? Aí já vem aquela expressão que o olho está no dedo, né? E se a gente não toca, né? É engraçado quando as pessoas falam, até um parênteses, né? Se a gente fala assim, deixa eu ver esse livro. Ver o livro é olhar para ele. Mas o que a gente faz? A gente segura o livro, a gente aperta o livro, rasga a folha, deixa eu ver o livro. Não, você não está vendo, você está pegando o livro. Jesus Cristo, quase que para eles, fez a mesma coisa. Olha aqui. Olhar aqui quer dizer toca. Tocar significa, veja, é presença, não é fantasma. Depois, eles se colocam atônitos em alegria. Então, aquele que toca na presença de Deus, que toca em Deus, não no sentido da carne, mas com o Espírito, toca no sentido do amor. Aí vem aquela expressão bonita de saber amar. Então, aquele que toca o amado, o amor que é Cristo, se torna dele, com ele, comunhão, íntima união. Olha que expressão forte. Por isso que eles se alegravam, mas estavam com medo, mas agora estão alegres. Estão vendo o Senhor. E o Senhor praticamente dá a eles a certeza da vida, quase que um primeiro Pentecostes. Abre a inteligência deles para que eles possam entender a presença de Deus através da palavra. Deus também quer fazer essa experiência conosco. Ele quer também tocar o nosso coração. Ele também quer fazer essa graça de poder abrir a nossa inteligência para entender a palavra. Agora, o que é entender a palavra? Não é só simplesmente olhar para o texto e dizer, eu conheço esse texto em modo científico. Não é isso. Conhecer a palavra, abrir a mente para que eles entendam a palavra, é fazer comunhão com o mistério. Isso é vida nova. É não ficar presos ao medo do tempo, mas olhar para o tempo e ser para o tempo resposta. Então, as atitudes de amor que estamos fazendo é ser para o tempo resposta.
O que você está fazendo em estar em casa, em não ficar perambulando para lá e para cá, significa o quê? É responder o tempo, é responder o momento. Isso significa amor, mas não um amor próprio, um amor egoísta. É um amor comunhão. O sacrifício que hoje, quantas pessoas eu escuto dizer, né, nesse mundo, meu Deus, é um sacrifício ficar em casa. Olha para a cruz. Será que foi de graça? Será que foi fácil? Não foi sacrifício? Mas não foi necessário? Olha o ressuscitado. Olha a primeira comunidade. Então, se olhar para tudo isso, você fala assim, é sacrifício? Sim, se torna morte se nós ficarmos presos no medo. Mas se torna sacrifício, ficar sagrado, se eu olho nessa dimensão do amor, se deixar tocar para ter vida. Olha que ação bonita que Deus nos dá, meus irmãos. Então se deixe tocar, se deixe também sacrificar por amor, para que esse amor seja pleno nos nossos corações, não somente num coração egoísta, mas na casa do amor que é Cristo. Deixa Ele abrir o teu entendimento para a verdade. Essa é a ação que Deus nos convida. Se a gente pegar, depois da primeira leitura, eu já falava disso, nessa realidade, vocês ouviram, eu também, né, aqui, Pedro fala para a comunidade, por que vocês estão todos assustados, só porque aconteceu esse milagre com esse homem, ele levantou e entrou no templo, louvando, cantando, pulando a Deus, isso te espanta? Coisas maiores ainda vocês verão. A mesma coisa para a gente hoje. A gente tem que saber celebrar esse mistério no amor e não ficar somente espantados com as grandezas de Deus, mas viver a grandeza de Deus. Ficar espantado é uma coisa, viver a grandeza é outra. E o Senhor hoje nos dá essa alegria de poder entrar nessa casa do amor e não ficar espantados, mas viver esse amor. Viver, se alegrar em Deus, ser luz porque Deus é luz. Ser aquele que vai trazer, né, e vai trazer alegria à comunidade. Ser aquele que vai receber de Deus o perdão, mas porque deu perdão. Vai ser aquele que vai trazer comunhão, porque vive a comunhão. É aquele que vai falar da palavra, porque agora a palavra age na sua vida como o sangue que corre nas suas veias. E os milagres vão acontecer. E a gente não vai se espantar pelo milagre, mas vai louvar a Deus, porque seremos testemunhas de tudo isso. Tempo de Páscoa, tempo de testemunhar, tempo de se alegrar, tempo de viver essa grandiosa conversão com o nosso Senhor. Hoje também nós estamos rezando os nossos irmãos falecidos. Rezar os irmãos falecidos é poder olhar não para a morte, mas olhar para a vida. Por que digo isso? Os nossos irmãos, as 5 intenções proclamadas nessa liturgia, eles não estão perdidos na sombra da morte, mas estão na luz em Deus, estão ressuscitados, estão vivendo a alegria do eterno, a certeza do eterno, eu creio e te convido a crer também. Por isso que a gente olha para essa ação e a gente não tem que viver a morte ou celebrar o 7º dia da morte, mas o 7º dia significa plenitude dessa vida que lhes fora dada. Rezar os 3 meses de falecimento, rezar o falecimento, é rezar essa certeza do eterno. São vitoriosos em Deus, percorreram a sua corrida na terra, guardaram a sua fé, e hoje para eles reservada a coroa da vitória. É Páscoa. Páscoa significa passagem, luz, vida nova, ressurreição, alegria em Deus, assumir o corpo glorioso, ser ressuscitado, ser colocado na existência do eterno. Que os nossos irmãos no céu, se alegrando em Deus, possam nos trazer força para nos alegrarmos também nessa terra. Não simplesmente dizer, não é porque morreram, mas não celebrar porque morreram, celebrar porque estão vivos em Deus. Eu sei que esse tempo é difícil, o momento até mesmo para a família viver essa esfera nesse período de pandemia, já num período, vamos dizer, normal, é difícil, imagina num período de pandemia. Mas temos que ter a plena confiança e a certeza disso.
que a nossa vida em Cristo é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer realidade de parto, desse parto, de ausência, porque Deus é presente na ausência. Eu não preciso tocar para saber que Deus está, eu preciso viver esse estar de Deus em mim. Que hoje a gente possa agradecer a Deus a vida eterna dada ao Vanderlei, a Ana Maria, a Cássia Maria, a Lúcio, a irmã Estefânia. São grandiosos em Deus. Celebram a vitória no Senhor. Celebram a eterna Páscoa. Páscoa essa que nós também devemos celebrar aqui na terra, vivendo essa grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.